Muito bem, queridos. Essa igreja é uma igreja viva e hoje, como vocês viram, foi feita aqui a homenagem ao Dia do Pastor. E eu, como pastor, quero dizer que é uma grande alegria realmente ser um pastor. E talvez uma das coisas que, como pastor, a gente tem mais alegria em ver acontecendo no nosso ministério, aquilo que a gente testemunha, a mudança na vida das pessoas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos aqui formar uma linha de raciocínio e você vai entender onde a gente quer chegar. Mas a maior alegria que um pastor pode ter no seu ministério, existem muitas, lógico, é ver a transformação de vida acontecendo em uma pessoa. Eu fui pastor aqui no distrito, aqui em Curitiba, no sul aqui de Curitiba, na divisa com São José dos Pinhais, ali no Alto Boqueirão, entre Alto Boqueirão e Sítio Cercado. E uma quarta-feira à noite eu fui pregar numa igreja pequenininha de bairro, e o pessoal da recepção me chamou: pastor, tem um menino aqui, que veio a primeira vez na igreja, ele está sentado ali. Eu já avistei o rapazinho, cheguei perto dele, o menino tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, talvez uns 19. Cheguei perto dele, cumprimentei ele, o nome dele era Paulo, e eu conversei um pouquinho com ele, descobri que ele era um menino normal, de uma família normal, uma família boa, e ele tinha um pai viciado em futebol, que gostava muito, que gosta muito, que também chama-se Paulo, e esse menino cresceu dentro de um sonho que o pai tinha, que era o filho ser jogador de futebol, e ele desenvolveu esse dom, joga muito bem, fez testes em algumas escolinhas de futebol, foi aprovado, e ele já estava passando da categoria de juniores para profissional, no time aqui que nós temos. Tá certo que não é um grande time, né? Desculpem aos torcedores, o Paraná Clube, mas ele foi aprovado, e ele ia, naquela semana seguinte, aquele dia que eu encontrei ele a primeira vez, ele ia ser passado da categoria juniores para profissional, ia passar a ganhar um bom dinheiro, o sonho dele estava realizando. E naquele contexto ele conheceu a igreja, conheceu a TV Novo Tempo, fez ali vários estudos bíblicos, e ele disse: pastor, eu quero uma visita, porque eu já sei toda a verdade da Bíblia, já estudei, compreendi tudo, e eu só quero tirar uma dúvida, pastor. E eu, ok, maravilha, fiz a visita para ele naquela mesma semana, e o Paulo, eu pude perceber que ele já sabia tudo mesmo, já estava tudo de cor. Até que ele fez a pergunta: pastor, a pergunta é o seguinte, contou que ele queria ser jogador de futebol, semana que vem eu vou receber o contrato para ser jogador profissional, e é o seguinte, eu quero saber se eu posso continuar jogando futebol em que dia? No sábado. E aí eu engoli assim em seco e disse: Paulo, eu gostaria de dizer para você o seguinte, olha, pode continuar, só que nessa vida a gente tem que algumas vezes fazer algumas escolhas importantes, e a gente tem que escolher entre os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Conversei um monte com ele sobre isso e disse: infelizmente, Paulo, se você quer seguir o sonho de Deus, essa carreira não vai combinar. E sabe o que o Paulo disse? Ele me surpreendeu assim extremamente. Ele disse: ok, eu só queria saber, tranquilo, semana que vem eu vou lá e digo que nunca mais vou jogar futebol. Fiquei abismado assim: mas não é o teu sonho? Dele: não, mas eu quero seguir o sonho de Deus para a minha vida. O Paulo se batizou logo depois, começou a participar na igreja, e hoje o Paulo não joga mais no time do Paraná, mas joga na seleção de Deus, está fazendo teologia no NASP, Campus 1, e vai ser um pastor, amém? A gente vê coisas desse tipo, sabe? Eu também era pastor lá num bairro chamado Pantanal, não sei quantos conhecem esse cantinho de Curitiba, fica depois da linha do trem, numa região invadida entre São José e Curitiba, lá no cantinho, um bairro muito simples, muito pobre, e eu conheci o Alex, o testemunho dele é maravilhoso. O Alex, ele tinha uma vida muito complicada, ele era uma pessoa violenta, ele participava de uma quadrilha que assaltava cargas, roubava cargas que iam para São Paulo, ele morava em São Paulo, e o Alex conheceu a Jesus, conheceu a Cristo, e ele abandonou toda essa vida, e passou a ser um obreiro que dava estudos bíblicos, e que tinha uma mansidão tremenda. Conheci ele, me encantei
pela maneira como ele olhava para as pessoas com amor nos olhos, com vontade de salvar as pessoas. Alguém que tirava a vida de pessoas, passou a ser alguém que salvava a vida de pessoas. Essa é uma coisa que acontece quando alguém encontra Jesus, uma transformação. Por isso eu pedi para você abrir a Bíblia em 2 Coríntios, você já abriu, eu quero ler esse texto com vocês. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. É um texto muito bonito que fala dessa realidade. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Bom, o texto aqui ele não diz o seguinte: se alguém vai à igreja, é nova criatura. Se alguém decora os 10 mandamentos, é nova criatura. Se alguém sabe a Bíblia de cor, é nova criatura. Se cumpre todos os requisitos, é nova criatura. Não é isso que a Bíblia diz. O texto diz: se alguém está, o quê? Em Cristo, é nova criatura. E aí a gente entende, porque nós encontramos muitas pessoas que vão à igreja, que sabem os mandamentos de cor, que não são nova criatura. Porque é só em Cristo que alguém pode ser nova criatura. E quando alguém encontra Jesus, não há como. Existe uma transformação, existe uma mudança. Aquela pessoa que ela era, muda. Agora ela é uma pessoa diferente, melhor. O encontro com Cristo nunca deixa uma pessoa do mesmo jeito. Sempre muda algo. E aqui vai um ponto interessante. Se talvez você olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida agora, hoje, e eu olho assim, poxa, 10 anos atrás, e eu não vejo nenhuma mudança, está do mesmo jeito, os mesmos maus hábitos, a mesma maneira de viver a vida, aí eu pergunto para vocês: eu sou nova criatura? Ou melhor, eu estou em Cristo? Se não há mudança, é porque talvez eu não estou em Cristo, e não é participar de algum ato religioso, conhecer muito sobre Jesus, que vai me fazer nova criatura. Mas aí vem um ponto, queridos, aí vem um ponto. Sempre existe uma transformação. Por exemplo, na Bíblia a gente encontra alguns exemplos. O filho do trovão, João, virou o quê? Se transformou em quê? No discípulo amado. Saulo de Tarso, um perseguidor e matador de cristãos, destruidor de igrejas, se transformou em quê? Em Paulo, num construtor de igrejas. Existe uma transformação. Mas deixa eu fazer uma pergunta, e para mim, que sou uma adventista de berço, nunca tive uma vida assim, muito cruel lá fora, para mim que sempre fui uma boa pessoa, né? Mesmo quando eu não participava de uma igreja, para mim que não tive uma página assim complicada da minha vida, e encontrei Jesus aí em algum momento da minha vida, como eu posso saber que eu sou uma nova criatura? Ok, existe uma mudança, mas que mudança é essa? Qual é a grande evidência de que eu fui transformado, de que eu estou em Cristo? Aí a gente teria que perguntar para alguém que passou por essa transformação, para falar para a gente qual é a grande evidência de um verdadeiro cristão, de uma nova criatura, de alguém que passou da morte para a vida. Qual é a grande evidência? Aí a gente vai perguntar para João, e se você perguntasse para o apóstolo João, ele iria te dizer o seguinte: eu escrevi isso, eu registrei na Bíblia. Qual é a evidência do verdadeiro cristão? A evidência de alguém que se transformou numa nova criatura. Isso está lá na primeira carta de João. 1 João capítulo 3, versículo 14, dá uma olhadinha, abre a tua Bíblia, vamos ver aqui o que João diz que é a grande evidência, para que eu saiba, estou em Cristo. Qual é a evidência de um verdadeiro cristão? Se eu sou esse verdadeiro cristão, porque nós podemos nos confundir facilmente. 1 João, capítulo 3, versículo 14, olha o que João diz. Ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte
para a vida. Ele está falando que essa transformação, a nova criatura, é alguém que deixou de ser morto, que estava no mundo morto, e passou a vida através de Jesus. Se alguém passou da vida para, ou melhor, da morte para a vida, nós sabemos como, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então João olha para mim e diz o seguinte: você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Você quer saber se você passou da morte para a vida? Você quer saber se passou por uma transformação? Porque para alguns pode ser imperceptível. Ele disse: o grande sinal, a grande evidência de uma transformação poderosa, real, na vida de alguém, é o quê? Nós sabemos se nós amamos os nossos irmãos. A grande evidência é o seguinte: eu amo os meus irmãos. A Bíblia aqui está colocando como grande evidência o caráter do verdadeiro cristão está fundamentado no amor aos irmãos. Não uma teoria, não uma prática de muitas coisas, de liturgias ou de leis, mas no amor ao irmão. Eu amo, é por aí que eu vou entender se eu sou um verdadeiro cristão, se eu estou em Cristo, se eu passei da morte para a vida, se eu sou uma nova criatura. Mas aí você pode me perguntar assim: não, pastor, mas como assim? Que amor? Como seria esse amor? Nós falamos muito de amor, mas entendemos pouco de amor. A gente tem as definições de amor assim muito confusas na nossa mente. De que tipo de amor João está falando aqui? Que amor seria esse que João está dizendo que é o sinal, a evidência do verdadeiro cristão? Aí João mesmo vai responder. Você vai lá para João 13, agora o Evangelho de João 13, no versículo 34 e 35. Olha só que interessante essa linha de raciocínio do João. João 13, versículo... Quero que todos vocês me acompanhem, procure o texto na sua Bíblia. 13, versículo 34 e 35. Olha o que diz lá: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Aqui João está reafirmando essa evidência, esse sinal de que eu sou um discípulo, de que eu passei da morte para a vida, de que eu sou uma nova criatura. Mas ele coloca um detalhe aqui, ele fala assim: ó, novo mandamento vos dou. E eu queria extrair daqui que tipo de amor que é esse. Como assim novo mandamento? Por que a Bíblia usa novo mandamento aqui? Isso não é um mandamento antigo já? Inclusive, querido, se você for lá em Levíticos 19, verso 18, você vai encontrar esse mandamento já lá em Levíticos. Jesus não trouxe isso do nada. Esse mandamento já é antigo, na verdade. Mas por que ele fala novo aqui? Lá em Levíticos ele fala assim, ó: você deve amar ao seu próximo como a ti mesmo. E agora Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, vocês devem amar aos outros como eu vos amei. Aqui está o elemento da novidade. Sempre deveríamos amar os outros, mas agora Jesus ele coloca um novo alicerce para entendermos esse amor. Antes era como a ti mesmo, agora é como Cristo amou. O modelo de amor não é um modelo humano, mas agora Jesus está dizendo: vocês devem amar da mesma forma que eu amei. Não como você ama a ti mesmo. A gente fala muito isso, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas não é isso que Deus pede para a gente. Deus pede assim, ó: ama o teu próximo como eu amo. Então, o modelo de amor que é evidência no verdadeiro cristão não é um amor padrão humano, é um amor padrão Jesus, do jeito que Jesus amou. E como que é o amor de Jesus? Como que Jesus amou? Aí a gente vai encontrar muitos textos, mas eu queria lembrar o seguinte:
o seguinte texto, Lucas capítulo 6. A gente não vai ler, mas eu quero que você dê uma olhadinha nele depois. Você pode abrir a sua Bíblia lá, ficar com ele ali aberto, para você ir conferindo se eu estou falando, está aqui. Lucas capítulo 6. Você vai encontrar muitas coisas aqui nesse sermão de Jesus, mas ali, a partir do verso 27, Lucas 6, a partir do verso 27, nos diz o padrão do amor de Jesus, e é um padrão que é muito diferente do nosso. Ali Jesus diz assim, olha, vocês devem fazer o bem àqueles que os odeiam. Fazer o bem para aquele que faz o bem para nós é muito fácil, para aquele que, sabe, gosta da gente, demonstra isso, fazer o bem para esse é muito fácil. Jesus disse, eu não quero que vocês amem assim, eu quero que vocês amem mais profundamente do que isso. Fazer o bem àqueles que odeiam. É fácil fazer o bem para aqueles que nos odeiam, para aqueles que vivem pisando no nosso pé, para aqueles que vivem perseguindo a gente. Mas Jesus, ele continua, ele diz assim, ó, vocês devem bendizer aquele que vos maldizem. Aqueles que falam mal de você, eu quero que vocês falem bem deles. Esse é o padrão do amor de Deus, diferente, desafiador. Você deve amar o seu inimigo. Amar o amigo também é fácil. Jesus vai além, você deve amar o seu inimigo. E aí vem aquele famoso texto, né? Se você receber um tapa no rosto, o que você deve fazer? Você deve dar a outra face. Esse é o padrão do amor de Jesus. Não é um padrão humano. E é interessante porque no padrão humano, o mundo, ele retribui com a mesma moeda. Se alguém dá um tapa, eu tenho que revidar com um tapa mais forte ainda, aí eu vou ser vitorioso. O padrão do mundo é esse. Alguém bateu em você, vai lá e bate mais forte ainda, aí você venceu. Mas o padrão de Deus é bem diferente. Eu não venço quando eu devolvo um tapa. Eu venço quando eu levo prejuízo, quando eu viro a outra face e deixo ele dar mais um tapa. Aí que eu alcanço a vitória. Quando eu levo um prejuízo. Olha só o padrão do amor de Deus, profundo, difícil, desafiador. E sabe, queridos, existe uma lógica nesse amor de Deus. O mal, ele não vence a gente quando a gente... o mal ele não vence quando dá um tapa no nosso rosto. Ele vence quando ele implanta maldade no meu coração, a ponto de eu revidar e dar outro tapa. Quando ele dá um tapa no meu rosto, ele não está vencendo. Ele está vencendo quando me torna mal, a ponto de eu devolver o tapa. E aí Jesus diz o seguinte, não se contaminem com o mal. Não deixem o mal vencer vocês. O padrão de Jesus é bem diferente. O homem se vinga matando. Quem bate mais na briga é o que vence. Para Jesus é bem diferente. Deus se vinga morrendo. Ele se vinga levando prejuízo. E em vez de Jesus ferir, ele constrange. Esse é o amor, o padrão de Deus, de Jesus. Esse amor, queridos, que mostra que nós somos criaturas de Deus, que nós somos novas criaturas, que nós passamos da morte para a vida. Quando esse amor é manifestado na minha vida, aí eu apresento para todo mundo, é uma prova incontestável de que eu estou em Cristo, de que eu sou um verdadeiro cristão, de que eu sou um verdadeiro discípulo. Mas entra mais um detalhe aí para a gente encerrar a nossa mensagem, para nós irmos para o final. Entra um detalhezinho aí, nós somos muito bons em teoria, a verdade é essa, nós falamos de amor como ninguém, sabemos disso, e somos muito bons na teoria, mas eu queria que você entendesse como que é viver a teoria, como que é viver na teoria, e Deus não pede teoria de nós, Deus pede ação. Imagine só a seguinte situação, para você entender o que é viver na teoria. Imagina que um homem, ele tem um filho, e esse filho é muito bagunceiro, ele faz bagunça no quarto, ele não arruma cama, é um problema meio geral, né? Para
os juvenis aí, para os jovens. Aí esse pai, ele resolve fazer uma viagem para ficar longe um bom tempo, e ele chama o filho e diz assim: filho, o pai vai viajar, e eu quero pedir um favor para você, filho. Eu quero que você arrume o seu quarto. O pai faz o pedido e sai para a viagem. Fica 6 anos fora, uma viagem longa. Quando ele volta, o filho já está grande. A primeira coisa que ele vai fazer é olhar o quarto do filho para ver se está arrumado. Só que quando ele entra no quarto, o quarto está mais bagunçado do que antes. Ele olha para o filho e diz assim: mas filho, eu não pedi para você arrumar o quarto? Aí o filho olha para o pai e diz assim: ah, pai, só que é o seguinte, tudo bem, mas eu decorei como arrumar o quarto. Eu montei um processo, né, de arrumação de quarto, uma teoria bem montadinha, e eu decorei. Quer que eu explique para o senhor como arrumar o quarto? Daí o pai: não, filho, eu só queria que você arrumasse o quarto. Esquece esse negócio, eu não pedi para você decorar como arrumar o quarto. Não, pai, mas é o seguinte, eu também fui para a faculdade, fiz uma faculdade em arrumologia, na Faculdade Federal do Paraná. Me especializei em arrumação de quartos, escrevi uma tese sobre arrumologia. Eu sei exatamente, eu posso te descrever a história da arrumação do quarto. Inclusive, depois eu fiz um mestrado em arqueologia da arrumação do quarto. Estou voltando de Jerusalém, onde fizemos ali uma expedição, e eu trouxe uma vassoura encontrada lá na casa de Herodes. Sei tudo sobre arrumologia, sou especialista, pai. Mas filho, eu não pedi isso, eu pedi para você arrumar o quarto. Não, pai, mas olha só, a gente fez aqui uma grande instituição, fundamos aqui uma igreja, cheia de pessoas, sabe, especialistas em arrumologia. Ensinamos em classe sobre arrumologia. Inclusive, pegamos os melhores cantores da igreja e fizemos um DVD, Os Arrumadores. O senhor quer escutar? Filho, eu não quero. Eu só queria que você arrumasse o quarto. Sabe, queridos, é mais ou menos isso que acontece muitas vezes conosco. Nós somos fera em arrumologia, mas vivemos com o nosso quarto bagunçado. Jesus, ele pediu que nós amássemos. E esse é o grande sinal de que nós estamos em Cristo. Se você olha para a sua vida, lá para o passado, e você, no decorrer desses anos, observa que ainda você é uma pessoa indiferente com o sofrimento dos outros, você olha para os outros às vezes com indiferença. Estou falando isso para mim também, porque às vezes a gente passa por isso. Se você ainda olha para o próximo e julga ele pela aparência, se você despreza, quem sabe porque você não conhece, talvez esse amor de Jesus não está ainda na vida. Se você não dedica a tua vida para o bem dos outros, para um serviço desinteressado, talvez Cristo não está aí ainda. Eu queria passar um vídeo para vocês, um vídeo muito legal, que eu assisti na internet e gostei. Eu acho que ele nos exemplifica um pouquinho de como deveria ser a vida de um cristão. Ele tem um áudio bem no final, assim, que é numa língua oriental, mas ele não precisa se preocupar com o áudio, as imagens você vai conseguir compreender. Preste atenção nesse vídeo e pensa naquilo que a gente conversou até aqui.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Sabe, querido, ser nova criatura, ser cristão de verdade, é amar como Cristo amou. E na prática. Sabe, queridos, e para isso acontecer só tem uma maneira. Eu preciso estar em Cristo. Desenvolver uma íntima ligação com Jesus. Ter comunhão com Deus. Tirar a primeira hora da manhã para conhecer mais esse Jesus maravilhoso. E Ele vai produzir isso na minha vida naturalmente. É interessante que a Bíblia, ela apresenta muitas coisas que às vezes dão medo na gente. Uma delas é o grande julgamento. E a gente fica às vezes preocupado, poxa, um dia vai acontecer um juízo. Mateus 25, 31 em diante fala desse julgamento. E é interessante que nós pensamos que nesse julgamento a gente vai ter que dizer assim, Senhor, ó, eu ia todo sábado à igreja, eu fazia tudo certinho, eu decorei muita coisa, eu era especialista na teologia, estou aprovado. Mas no capítulo 25 de Mateus, Jesus fala que o julgamento vai ser diferente disso. Jesus vai olhar e vai dizer o seguinte, amigo, você não vai. Mas por que, Senhor? Eu fiz tudo certo. Jesus vai dizer assim, amigo, eu tive fome e você não me deu comida. Eu fiquei triste e você não me consolou. Eu tive preso e você não me visitou. Eu tive sede e você não me deu um copo d'água. Apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. E aí ele vai olhar para outro grupo e vai dizer assim, amigo, pode entrar, você está dentro. E o cara vai dizer, mas Senhor, eu? Eu? Sim, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive frio e você me vestiu. Eu tive sede e você me deu água. Um copo d'água, mas esse copo d'água foi para mim. Mas Senhor, eu nunca fiz isso para você. Amigo, quando você fez para o seu irmão, quando você amou o seu irmão, quando você deixou de olhar ele com indiferença, quando você colocou o amor na prática, você fez para mim. Esse é a característica do verdadeiro cristão. A Bíblia é clara com isso. Esse é o jejum que Deus quer. Mas nós aqui como igreja, estamos começando aí um período de comunhão e de solidariedade. Interessante, né? Tudo isso para que a igreja, para que eu e você aprendamos a desenvolver essas características, a comunhão com Deus que vai nos dar o amor dele, capaz de amar o próximo. Mas essa é uma decisão individual, é minha e é sua. Não tem como outra pessoa tomar essa decisão. Não tem como meu amigo decidir por mim. O amor que o outro tem pelo próximo não conta, tem que ser o meu. A ligação com Deus do outro não me influencia. Pode influenciar sim, mas a que me salva é a minha ligação com Deus. Então essa é uma decisão individual e é eu que tenho que tomar essa decisão.
E eu queria dar essa oportunidade para você hoje dizer assim: Senhor, eu quero ter mais contato com Jesus. Eu quero estar em Cristo na primeira hora de cada dia, para aprender a amar de verdade, para ser um cristão de verdade, e para que quando Jesus voltar, eu esteja preparado. Quantos gostariam de dizer isso para Jesus? Quantos gostariam, Senhor, eu quero que o Senhor implante na minha vida esse amor. Eu quero passar mais tempo com o Senhor, e quero que o Senhor implante isso na minha vida, a ponto de eu ser uma fonte a jorrar do amor de Deus. Quantos gostariam? Eu vi as mãos, mas eu quero ver de novo. Que Deus seja louvado. Eu quero orar por você e pedindo uma bênção de Deus. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. Essa igreja é uma igreja muito especial, uma igreja, a maior igreja adventista aqui de Curitiba, modelo em muitas coisas. Mas nós não queremos, Senhor Deus, ser um prédio bonito, ser muitos projetos bonitos. Nós queremos ter a nossa vida transformada. Nós vivemos em um mundo, Senhor Deus, que nos impõe maldade, um mundo que nos impõe indiferença, que nos impõe egoísmo. Mas nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor mude a nossa vida. E em primeiro lugar, para que isso aconteça, que o Senhor nos dê fome de Deus, que o Senhor nos dê vontade, Senhor Deus, intensa, de te buscar, de te conhecer, de estar em Cristo na primeira hora de cada dia. E Pai, a partir dessa comunhão intensa, dá em nós o amor de Cristo. Coloca em nós esse amor, implanta no nosso DNA e faz-nos ser cristãos verdadeiros que amam, não como padrão humano, mas além como padrão de Jesus. Que possamos ser conhecidos como igreja por isso. E que assim, Senhor Deus, possamos ser teus instrumentos aqui nessa terra, para minorar a dor e o sofrimento, e apressar a tua volta quando tudo vai ser resolvido. O Senhor viu que a igreja levantou a mão, Senhor, mas não foi a igreja, foi a Maria, foi o José, foi o Pedro, foi o Antônio, foi o Adriano. Abençoa, Senhor Deus, individualmente, e que cada um possa desenvolver esse caráter e essa ligação especial contigo. Em nome de Jesus. Amém, Pai.